Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, e nós celebramos a memória de São Leão Magno. É uma alegria tê-lo conosco, aqui no nosso canal, em torno da Santa Palavra de Deus, meditando-a a cada dia. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 17, de 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus: Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, primeiro, uma pequena palavra sobre São Leão Magno. Ele foi Papa durante 21 anos, entre os anos 440 e 461, portanto no século V. Mestre e mistagogo, centrou toda a sua teologia em Cristo, Deus e homem. Isso exatamente foi o dogma principal professado no Concílio de Calcedônia, em 451. Ele também expressou isso com muita beleza nas celebrações litúrgicas e também na própria teologia litúrgica. A ele também se associa uma importante contribuição no campo da liturgia, especialmente no campo da oração eucarística. Olhemos agora mais de perto o trecho do Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é uma reflexão especialmente sobre a sentença do versículo 10. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Lucas une um bloco presente nestes versículos 1 a 10, um bloco inteiro. E aí estão várias sentenças sobre a atitude do cristão, sobre o escândalo, sobre a correção fraterna, sobre o perdão, sobre o poder da fé, sobre a necessidade de o cristão agir de modo desinteressado a serviço de Deus. Essas são as atitudes fundamentais da vida de um verdadeiro cristão. Ele, como servidor, deve cumprir aquilo que lhe foi mandado. O miolo da reflexão do Evangelho de hoje é a entrega gratuita a serviço do reino de Deus. O servidor do reino de Deus não pode exigir direitos ou recompensas financeiras. O que lhe compete é estar sempre a serviço de Jesus, com humildade, com um coração indiviso. Este é o seu destino, esse deve ser o seu orgulho, essa é a sua missão. Assim,
Exclui-se todo tipo de expectativas e recompensas como prêmio por mérito. Essa é a atitude genuína de um discípulo de Jesus dentro da comunidade e também na sua relação com Deus. O seu serviço deve ser desinteressado e gratuito. Assim, elimina-se toda pretensão humana que tenta, de algum modo, manipular Deus, servir-se de Deus ou condicioná-lo através de uma relação religiosa de tipo contratual, seguindo o modelo farisaico. Essa crítica a uma religiosidade mercantil serve ainda hoje para todos aqueles que querem se dedicar ao serviço do Senhor. Todos na comunidade devem ser pobres e simples servos. É por isso que no versículo 5, o discurso, que inicialmente é para digamos assim, um público genérico, os discípulos, depois ele passa a ser para um público mais específico, um destinatário mais específico, os apóstolos. Há uma passagem dos discípulos em geral aos apóstolos em específico. Isto é, o serviço desinteressado é direcionado de modo especial aos apóstolos, aqueles que têm a tarefa de governo, aqueles que têm a tarefa de liderança. E é exatamente isso o que caracteriza a fé madura. Veja, por exemplo, os versículos 5 e 6 deste mesmo capítulo. Jesus fala de uma fé adulta, Jesus fala de uma fé madura, isto é, uma fé madura e adulta se caracteriza fundamentalmente por um serviço desinteressado e entregue. Um servo ou um escravo não realiza um serviço como se fosse de meio expediente. Não. Ele está sempre a serviço do seu Senhor. Na verdade, um cristão não tem férias, muito menos um sacerdote, muito menos um bispo. Isto é, padre não é padre somente quando está no altar. Eu já escutei, de vez em quando escuto essa frase: eu sou padre somente quando estou no altar. Grande equívoco, ledo engano. Você deve ser padre 24 horas. Alguém é bispo 24 horas. Mesmo quando tira alguns dias de repouso, de descanso, continua sacerdote, continua bispo, continua cristão. O cristão é cristão sempre, não tem férias, mesmo quando está no seu lazer ou no seu descanso. Ele descansa, viaja ou faz lazer como cristão, não perde a sua identidade. O cristão, portanto, é sempre servo, está sempre a serviço do seu Senhor. O seu serviço, no texto do Evangelho de hoje, é sintetizado exatamente no verbo diaconeu. É o verbo do serviço. O substantivo diaconia significa exatamente serviço. O cristão é sempre diáconos. Então, o verbo que sintetiza a nossa vida cristã é o verbo diaconeu. Um serviço realizado a Deus e, ao mesmo tempo, à comunidade. E esse serviço é marcado pela perene vigilância. Jesus não quer fazer considerações morais sobre a licitude ou não da escravidão. Não é sobre isso que Jesus quer refletir, não é esse o mérito da questão. Jesus simplesmente utiliza o exemplo da escravidão, do ser servo, como um exemplo
para explicitar o modo como deve acontecer a nossa oblação, a oferta da nossa vida, a oferta do cristão, a oferta de sua existência é a oferta do servidor que se entrega plenamente ao reino de Deus. A crítica fundamental de Jesus é exatamente a pretensão do mérito, tão comum na consciência e no modo de agir dos fariseus. Jesus, por exemplo, naquela parábola do fariseu e do publicano, no capítulo 18, faz uma crítica radical a essa lógica do mérito. Nós somos simplesmente servos inúteis. E basta. Não temos nenhum mérito. Tudo é graça. Fizemos simplesmente aquilo que deveríamos fazer. Quando tivermos feito tudo aquilo que deveríamos fazer, resta-nos apenas dizer: somos servos inúteis. Nós somos teu, Senhor. Nós nos oferecemos a ti, Senhor. Esta é a oblação da nossa existência. Essa é a oferta de nossa alma. Um abraço a você. Deus o cubra de bênção, saúde e paz. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.